Falar de futebol de Fluminense, que disputa o Mundial de Clubes, e a gente, claro, tá acompanhando tudo. Especial, né? A gente tá indo pro Mundial, então tem que estar bem vestido, né? Tinha boininha, o óculos, então hoje tem uma roupinha especial, graças a Deus. Coisa horrível que ele fez aí. Tenho medo dele achar Homem-Aranha e achar que pode pular do prédio, entendeu? Porque ele começou a achar Peaky Blinders e aí tá achando que tá bonito aí. Então, para todos os tricolores, nós vamos com tudo, vamos pra dentro do adversário e, se Deus quiser, vamos sair campeões. A emoção tá louca, igual a Libertadores. Esse ano a gente viveu o Fluminense naquela loucura e é isso. Se Deus quiser, seremos campeão do Mundial. Diniz, rapaziada, tamo junto com vocês. Teve Aeroflu, minha gente. Fluminense já viajou. Estreia na próxima segunda-feira. A gente vê aí na tela o chaveamento até a decisão deste Mundial. Ali o confronto também que define o adversário do Fluminense definido, assim como o confronto que também vai decidir o adversário do Manchester City, que estreia também só na outra semana, na semifinal, no dia 19 de dezembro. E a Roberta Barroso chegando ao nosso Sport Center com mais detalhes deste Flu, já em solo árabe, já no palco deste Mundial. Tudo bem, Meta? Seja bem-vinda. Um beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Beijo para você, Donan Calçade, também para o fã de esporte. É isso, Fluminense já em terras sauditas. A delegação chegou hoje de manhã, 10 horas de Brasília, 4 da tarde, horário local. São 6 horas de diferença o fuso horário. E logo na chegada, o Germancano já falou sobre a preparação, a adaptação justamente em relação a esse fuso. O Germancano já chega logo aqui nesse Sport Center. Se va a preparar de la mejor manera aquí. Agora vamos a descansar um pouco. Sim, no voo, sim, que falei agora. A gente conseguiu dormir normal. O voo foi muito cômodo. E agora é preparar bem essas horas de diferença, porque as trocas são um pouco difíceis. Bueno, não sabemos se vai ser contra Benzema. Eles têm que jugar um partido a mais. Sería muy lindo, ¿no?, poder competir en contra de él. Así que bueno, esperamos a los equipos con mucha ilusión y intentando dar nuestro mejor. Olha, e já teve preparação hoje também, tá? Não teve descanso na chegada por lá, não. Os jogadores já fizeram aquele trabalho na academia e amanhã o primeiro treino. Serão 4 treinos até a estreia no dia 18. O adversário ainda será definido, vai sair do confronto entre Al Ittihad e Al Ahly. Esse jogo será na sexta-feira. Inclusive o técnico Fernando Diniz vai acompanhar essa partida de pertinho, direto do estádio, para poder fazer os ajustes finais. Ele tem força máxima para a disputa desse Mundial de Clubes. Então, primeiro jogo, semifinal, na segunda-feira, dia 18, o Fluminense encerra a preparação no dia 22, ou na disputa do título ali na final, ou na luta pelo terceiro lugar da competição. A torcida tricolor está vivendo um sonho, os jogadores também. Apenas 5 atletas desse elenco já disputaram o Mundial, mas só um foi campeão. O Marcelo, lateral esquerdo, foi campeão 4 vezes quando vestia a camisa do Real Madrid. É isso então, o Fluminense em busca do topo do mundo. Essa última missão nesse ano de 2023 vai em busca desse título inédito do Mundial de Clubes. Gláucia, volto com você. Obrigada, Roberta. Um beijo para você, trazendo as informações do Fluminense, que já chegou, segue a sua preparação, enquanto aguarda definir também o adversário para essa semifinal. Adversário que já jogou uma, joga outra e o Fluminense entra na semi. Será que vai dar alguma diferença dessa história de ritmo de jogo? O Fluminense só treinando leva alguma vantagem ou não por isso? Acho que o que pode ter de diferença é um trabalho de longo prazo do Diniz, né? Ele está há mais tempo e fazendo um bom trabalho desde 2022, o campeão da Libertadores com méritos. Acho que é um time mais pronto do ponto de vista tático. Você tem uma chegada recente do Galhardo, né? Óbvio, o Al Ittihad não tomou conhecimento, né, do Auckland, 3-0 já no primeiro tempo. Ele acabou de chegar com estilo de jogo de muita posse de bola, muita agressividade, time muito ofensivo. Mas do ponto de vista de organização, parte coletiva, eu acho que o Fluminense chega mais pronto. Mas eu acho que a gente já tem que trabalhar uma situação, eu falei sobre isso acho que anteontem, por aqui. Do outro lado tem um time que tem uma capacidade de investimento e tem dentro do seu elenco Benzema, Fabinho,
A gente está apostando no Al-Ittihad ainda, né? Se passar do Al-Ahly. Acho que é o que a gente mais eu acelerei um pouquinho, né? Tem que decidir no campo. Mas acho mais provável que o Al-Ittihad seja o adversário do Fluminense. E aí é uma equipe que tem aí jogadores que poderiam estar na Europa, né? Então vai ser complicado. É uma equipe, se ela for adversária do Flu, que se você tirar do contexto na Arábia Saudita e colocar num outro lugar, você vai respeitar mais do que na Arábia Saudita. E ainda vai demorar um pouco para a gente respeitar mais o que está sendo feito. E aqui eu não estou discutindo os valores e o porquê isso está sendo feito, por que resolveram despejar rios de dinheiro no futebol árabe, quais os motivos disso? Que é dar uma melhorada na imagem do país. Eu estou falando do time dentro de campo, que é o adversário, pode ser o adversário do Fluminense, tem tudo para ser. Então, num outro lugar, a gente talvez respeitasse mais pelos nomes. É claro que tem nomes, eles levaram muita gente que está no fim de carreira, mas não foi só isso. Então, a gente cuidaria melhor do adversário. A diferença, para mim, básica é um time que estendeu sua temporada, que naturalmente está mais desgastado do que qualquer outra equipe brasileira. Renato Augusto tem sido tema das conversas, porque vai para o Fluminense, mas Mário Bittencourt, presidente do Flu, falou sobre isso. Vamos lá. Renato Augusto é o presente de Natal da torcida, presidente? Sim, tá bem encaminhado, sim, na verdade, em termos de contrato, ajuste de tempo, tudo encaminhado, né? Falta apenas os trâmites normais, burocráticos, enfim, mas era um jogador que o Fernando tinha o sonho de trazer. Eu também não posso negar que tinha. É um jogador que eu sempre admirei muito, sempre gostei muito. Além de tudo, tem um passado nas Laranjeiras, né? Um passado lindo nas Laranjeiras. Eu, assim, tive a oportunidade de estar com ele assim, 2 ou 3 vezes rapidamente em jogos assim que cumprimentei. A gente conseguiu montar o elenco que a gente conseguiu montar, a família que a gente tem aqui, porque além de grandes jogadores, a gente sempre opta por trazer jogadores muito fortes em personalidade, com muitos princípios, com muitos bons conceitos de vida, e o Renato é mais um desses jogadores que a gente está trazendo. Não, é um jogador que dispensa comentários, de história linda no futebol, um jogador extremamente talentoso, que decide jogo, todas as informações, que ele é um grande profissional, um excelente caráter, um ótimo amigo. E o jogador, para mim, ele fala pelo seu gesto dentro do campo. Então, faz muito tempo eu admiro o Renato. E para a gente é uma alegria, uma honra muito grande poder contar com tamanho talento e tamanha integridade pessoal. Muito bem, presente de Natal para o torcedor do Fluminense, Renato Augusto. É aquele presente, acho que é aquele presente que você olha assim, não é aquele par de meia, né? Uns presentes assim, meio, né? Parzinho de meia, cueca, né? É aquele presentaço, né, pro torcedor. É o pacote completo. É o pacote completo. Regata, né? Não, eu acho... Realmente. Eu acho o Renato Augusto um ótimo jogador. Você tem que analisar de 2 formas. O Renato Augusto sendo o cara que cria e que faz tudo num time limitado como era o Corinthians, que tudo passa pelos pés dele de forma desorganizada. Mas porque, tudo depende dele. Que tudo depende dele, com 150 treinadores por ano, com metodologias diferentes a cada 3 meses, com jogadores limitados. Aí você tira esse jogador que mesmo assim consegue solucionar alguns jogos, aí você pega e joga num Fluminense arrumado, um Fluminense que vai dar possibilidades para ele não ter o desgaste, e sim tentando jogar futebol, e sem a responsabilidade que ele teria no Corinthians. Tá mais leve. Ele vai jogar mais leve, ele vai jogar mais solto, ele vai tocar a bola vai ser devolvida para ele, ele vai poder jogar o jogo. Não é aquela coisa de toca a bola para ele segura, olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás, dá 3 pulinhos, fica olhando assim, cadê? Faz uma pressãozinha, ninguém, olha para trás, não tem ninguém pressionando e faz assim. Não tem ninguém. No Fluminense, a bola vai correr. A gente sempre fala isso no vestiário, quem tem que correr é a bola, não o jogador. Porque quando o jogador corre mais do que a bola, muitas vezes ele está errado. Né? E o Fluminense é assim, você acha que ele não tem liberdade, não vai ter opção de jogo? Vai. Se a cada 2 minutos você tem 5 jogadores ao teu redor para tocar, toca aqui, toca aqui, toca aqui. Eu acho que ele vai acrescentar muito ao Fluminense. Precisa ver a questão física,
que aí a gente não tem como desassociar o Renato Augusto, qualidade de jogador, com a questão física, mas isso aí eu acho que eles vão saber dosar e vão saber administrar essa situação, até porque você tem Paulo Henrique Ganso e Renato Augusto, os dois com as mesmas características. Eu acho que o Ganso é um pouco mais intenso no sentido de correr um pouco mais, né? O Ganso tem essa mobilidade maior e o Renato, para mim, é um jogador que é impressionante a capacidade que ele tem de se adaptar ao jogo e, tecnicamente, a facilidade que ele tem para jogar nos espaços curtos, né? Encontrar soluções. E o Fluminense vai dar todas as possibilidades para ele jogar só. Sim. Não ter o desgaste que ele tinha no Corinthians. É um time, como você falou, vai ficar um pouco mais leve, porque é o seguinte... Ele vai dividir a responsabilidade. Exato. O Corinthians dependia demais dele e do Roger Guedes. Sabe o que é o problema, William? Muitas vezes durante a temporada, por conta do que o Zé falou, trocas de técnicos, falta de planejamento, ideia de jogo mal implementada, o Renato Augusto entrou em campo no sacrifício. É isso aí. Nós estamos falando de um cara que precisa de um tempo maior de recuperação do que os outros jogadores. Exato. Isso ele falou aqui quando veio. E se ele não jogar, vamos poupar ele aqui esses próximos 2 jogos no Fluminense, tá tudo bem. Ele vai poder ter a preparação adequada. Para um time que, como se movimenta muito, tende sempre ter alguém para receber a bola numa condição legal. Nós estamos falando, para mim, o Renato Augusto e o Felipe Luiz, com funções diferentes, são, era porque parou de jogar, os melhores jogadores, os jogadores mais inteligentes do futebol brasileiro. Birne, se você me permite, eu vou até dar um exemplo daquilo que aconteceu com o Renato Augusto com o Vitor Pereira. Ele deu entrevista uma vez, acho que foi contra o Red Bull, num jogo que ele falou assim, o professor pede para eu voltar até a lateral, fazer marcação, isso, aquilo, tal. Quando o Renato Augusto chegou pro Vitor Pereira e falou assim, vem cá, professor. Vamos bater um papo aqui que tá errado, né? Aqui, ó, eu não consigo jogar aqui, a minha posição é essa daqui. Olha o que aconteceu. Ou quando ia de falso 9. Sim, o Corinthians mudou. O Corinthians mudou, o Yuri Alberto passou a marcar um pouco mais de gols, né? O time do Corinthians começou a jogar um pouco mais, porque ele tinha a capacidade de distribuir um pouco melhor o jogo, né? Mas ele dentro da posição dele, sem se desgastar fisicamente. E o Corinthians mudou, você lembra? O Corinthians mudou, o Corinthians chegou... Gol, o Renato Augusto jogou contra o Bragantino. O Corinthians mudou, aquele de carrinho, né? O Corinthians chegou à Copa do Brasil depois dessa mudança. O Corinthians melhorou um pouco a qualidade de jogo do Vitor Pereira depois dessa mudança. Eu acho que é o que vai acontecer com o Renato Augusto no Fluminense. Ele vai ter muito mais opções para jogar do que ele tinha no Corinthians. Muito mais opções. O Cano não é o Yuri Alberto. Depois do lado dele, quem joga? Arias, Keno, você acha que esses caras não vão? Múltiplas possibilidades. No meio campo, ele pode até, dependendo da situação do jogo, eu não acredito que deva jogar Renato e Ganso juntos. Eu estou tentando evitar essa discussão. Eu não acredito. Você acabou de trazer ela para o não acredito. Eu falei, não vou falar sobre isso. Eu não falou sobre Fluminense e Manchester City. Exatamente. Eu não acredito que eles devam sair jogando juntos. Os dois como titulares. Eu acho que em determinados momentos, em determinados jogos, eu acho que os dois irão jogar. 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, um tempo, talvez eles consigam, né? Porque o Ganso talvez recue um pouquinho mais e faça a função de segundo volante, mas depende muito do adversário. Com Marcelo e Felipe Melo juntos? Sim, depende do adversário, por isso que eu estou te falando. Depende muito do adversário. Eu não acredito que eles saiam jogando juntos, como os dois titulares. Não acredito isso. Mas essa administração e essa possibilidade, porque quando você tira o Ganso do time, não tinha ninguém com a característica do Ganso. E em determinados momentos o time sentiu isso. Hoje não. Hoje você tira o Ganso, você põe Renato Augusto em boas condições físicas, você vai ter a mesma qualidade de jogo. Vamos pensar, o que o Ganso passou a entregar? O Ganso é o cara de uma qualidade mais refinada para um passe mais difícil em espaços menores. Uma decisão rápida. O Renato tem isso. Menos que o Ganso. O Renato tem isso. Mas menos que o Ganso. O Renato tem isso. Agora, fora daí, porque vai entrar no papo, não adianta. Como é que o time do Diniz, que ele precisa ser rápido, ser dinâmico, ser intenso, e também isso envolve a pressão que você vai ter sem a bola, o Ganso passou a ter que adaptar. O Ganso nunca foi um cara de primordialmente jogar sem bola, pensar no jogo dele sem bola. Ele sempre foi aquele cara que na leitura mais simplista, ele é o gênio. O gênio precisa estar ali para pensar. Ele passou a ter um outro desenho com o Diniz. Na dinâmica do jogo do Diniz, você consegue ter um Renato, que no Corinthians já se desenhava um cara que você
não contava com ele sem bola. Na verdade, você não contava com o Renato. Muitas vezes o Renato era quase o último homem. Pega aquele posicionamento médio, ele é o último homem lá do time. Junto com o centroavante. Você consegue ter, não é que não vai dar certo, mas você consegue em determinadas situações de intensidade de jogo, você consegue ter o Ganso com o Renato? Difícil. Com bola, não necessariamente está faltando o Renato no Fluminense, não necessariamente. Está faltando um cara quando o Ganso não pode jogar, que aconteceu mais vezes do que se esperava, segundo semestre até. Mas eu acho que o Renato agrega uma coisa que o Fluminense não tem. O Fluminense tem jogadores ao lado do Cano, velocistas, que fazem gols, você pode escolher ali, se você quiser, o Arias, que recompõe muito bem, que é essencial, do John Kennedy, pode escolher o Keno e tal. O Renato, ele pode ser um segundo atacante que pensa mais. Quando eu falo do Ganso... Mas você entende que não necessariamente ele vai entrar no debate com o Ganso? Então, talvez não, porque... Eu vejo o Ganso... Mas ele como segundo atacante, você teria o Ganso um pouco mais atrás, recuado? Você perderia esses dois nomes já? Se for um jogo que você tem muita facilidade de retomada de bola e de pressão, para fazer gol, sim, porque... Não é tua formação principal para tua intensidade natural de jogo. O Ganso acha o passe num tempo mais rápido, mais curto e uma inteligência de achar o passe, e é só isso melhor que o Renato. Mas você pega o Renato fora da área, na entrada da área para finalizar, assim... Eu não sei se tem um jogador do futebol brasileiro hoje, não sei, eu estou tentando lembrar aqui, que você pega a bola na entrada da área, olha onde vai colocar a bola e tira do goleiro de maneira tão inteligente, capaz como o Hulk, talvez. Exatamente. Na potência, né? Exatamente. Porrada, Renato, isso o Renato agrega muito. Isso é muito naquela fala do treinador que ganhou 2005, 2006, 2007, você lembra? Quem foi? Campeonato Brasileiro? 678, Muricy, que ele falava pro Ganso, eu falei brincando, Ganso, você tem que entrar na área, você tem que entrar na área, você tem que finalizar, você tem que jogar. Pezinho na área para finalizar. É sempre um prazer estar com o seu lado, né? Estamos juntos sempre. Boa tarde ao William, ao Zé, ao Pedro, ao Fã de Esporte. Para mim, mais complicado é o Al Ittihad por conta de individualidades. O Galhardo acabou de chegar, tem pouco tempo à frente do time. Coletivamente não tem como ser uma maravilha. O Diniz tem vantagem grande sobre o Galhardo nesse sentido. Só que um time que tem o Kanté fez gol, né? Eu sou fã do Kanté. Eu sou kantezista, né? Você é kantezista. O Birna falou que é guardiolista, eu sou kantezista. Também sou. Né? Também somos. É mineirista, na realidade. Não, somos várias coisas. Não. Mas é o seguinte, você tem o Benzema na frente, Benzema voltou teve um pequeno desconforto aí uns dias atrás, já está em forma, também deixou dele. Então, por conta, tem brasileiros que isso sempre dá uma animada pro time local, porque brasileiro, não importa a camisa que vista em Mundial, brasileiro dá importância para isso. Mundial. Marcelo Groi, Romarinho, o Coronado e tal. Então tem uma turma que, se não são estrelas internacionais, Fabinho, né, um bom volante, né, o Fabinho é o Zé Elias do Al Ittihad, né? Ele pega mais ali no meio campo e libera o Kanté e tal. Então é um time que merece respeito. Se você olha no papel, tem. O Al Ahly é um time gigante, eu já falei aqui, é o Real Madrid da África, multicampeão, uma torcida que é maior que a do Flamengo, não tem time do Brasil com a torcida igual a do Al Ahly, não tem. Al Ahly significa nacional, como se fosse um nacional do Egito. Né? O Egito é um país que tem quase 100 milhões de pessoas, segundo as estimativas, o Al Ahly tem pelo menos metade, 60%, então é um negócio surreal. Fora os milhões de egípcios que moram em outros países árabes ali e tal. Então, o Fluminense vai ter essa desvantagem. O Al Ahly é maior que o Fluminense, Bubu? É maior? Que o Fluminense? Internacionalmente, sim. Em títulos internacionais, o Al Ahly só fica atrás do Real Madrid. Pega aí, ele é decacampeão, multicampeão na África, quantidade de títulos internacionais, ele tá na frente do Boca, do Independiente, não é só do Fluminense, não. O Al Ahly é que a gente aqui não tem uma visão pro futebol africano e tal. Ou acompanha o time africano quando vai enfrentar no Mundial. A torcida é maior, o clube é maior. Contra o Palmeiras quando ficou em quarto lugar, perdeu a disputa de terceiro lugar pro Al Ahly. A torcida é insanamente barulhenta. O Corinthians, quando foi campeão do mundo, na semifinal, acho que ele pegou o Al Ahly e ganhou de 1-0 só. Assim, semifinal foi 1-0. Foi 1-0, né? Então, é um time muito tradicional, um time que merece respeito. Mas é um time basicamente caseiro, um time nacional. Não tem... Né, os poucos jogadores de destaque do Egito vão fora, como o Salah, por exemplo, né? Então é um time que não tem esse... O Egito, dentre os países do mundo árabe, o Egito é um dos mais pobres. O Egito é um país maravilhoso. Minha filha chama Isis, né? Em homenagem à deusa Isis, tal, por exemplo.
Fui pro Egito em 2016, é um país que eu amo, espero voltar um dia, mas o Egito é um país pobre, né? Mesmo ali no mundo árabe, ali ele é a Jordânia, por exemplo, que eu fui, tem muito mais grana, então não dá para comparar com a Arábia Saudita. O investimento que é feito num Al Hilal da vida com Al Ahly. Então Al Ahly vai muito pelo amor, pela paixão, pela torcida, união dos jogadores. Então eu acho que só isso não basta. Para você ganhar um Mundial ou para você eliminar um time sul-americano, o campeão da Libertadores, como é o caso do Fluminense, é preciso ter um pouco mais de qualidade técnica. E eu vejo isso mais no Al Ittihad. Então eu acho que é o time que também é assim, também já jogou Mundial. A gente falou que em 2005 o Al Ittihad jogou, perdeu do São Paulo 3-2, deu trabalho para o São Paulo em 2005. Então não vai ter moleza. Não vai ter moleza. Só que, por exemplo, pega o Al Ittihad que enfrentou o São Paulo em 2005 e pega o Al Ittihad de agora. Não, pelo amor de Deus. Esse Al Ittihad é mais perigoso. É o que eu falo do Liverpool. Pega o Liverpool que enfrentou o Flamengo em 81, era um time basicamente britânico. O Grubelar tem ascendência africana, né? Na nacionalidade africana, mas é um time... O Liverpool de 81 é um time britânico. Jogadores quase todos caseiros. Um pouco que é o Al Ahly hoje. O Al Ittihad de 2005 tinha um ou outro estrangeiro ali, era minoria e tal. O time de hoje chama atenção, né? Então vai ser uma semifinal bastante complicada para o Tricolor. Pedrão, tradição e torcida ou grandes nomes do futebol? O que é mais perigoso para o Fluminense? Respira aí, filho. É melhor encarar só a tradição o que você escolheria no lugar do Diniz? Tradição faz gol? A tradição você pode minimizar com o bom futebol dentro de campo. Ou você vai dizer pra mim que o Boca não era muito mais tradicional que o Fluminense? Ah, sim. Eu acho que não dava nem pra dimensionar que era uma tradição do Boca na Libertadores. Mas o Fluminense tinha bola. Não tinha bola, teve maturidade, conseguiu se recuperar mentalmente dentro de um final de jogo e prorrogação. Ora, uma bola dentro da área pro Kanté, pro Benzema... Você é frágil a temporada inteira em transição, em espaço, em jogo aéreo. Eu prefiro, se puder, diria para a escola assim, se puder, melhor evitar. Se puder evitar Benzema. Acho que não, Prati. Se puder, melhor evitar. Se tiver que correr de alguém, corre do Al Ittihad, mas acho que essa parada aí tá meio que decidida já, William. É mesmo? Eu acho muito pouco provável o Al Ittihad não passar ali. Olha que esse Mundial tem umas zebrinhas, vira e mexe. Você viu o jogo ontem? Apesar que o Al Ahly... Seria zebra? Seria zebra? Não, Al Ahly e Al Ittihad. Pelo que o Bubu já comentou, até por uma questão de tradição. Você viu, para quem não viu o jogo ontem, o Al Ittihad ontem correu meia horinha, se muito. O suficiente. Correu, até porque o outro time... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mais feio que bater em mãe. Nossa Senhora. Aí correu meia horinha, fez o dele, segurou. Se correr meia horinha também na outra partida, aí vai segurar, porque ele sim vai ter um caminho maior até chegar ao jogo contra o Fluminense. Tem qualidade. Se você puder evitar a qualidade no adversário, acho sempre melhor ele. É embaçado. E aí, Zé? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, William. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Bubu. Birner, parabéns. 31 anos, Bom dia, né? pra ele. 31 anos hoje do título de 92. Parabéns. Obrigado. Projeto Tóquio, de muito me sinto mais jovem quando você diminui a idade. Parabéns. William... Olha que tela bonita. O tema hoje é mundial. Mundial. Fala de mundial desse ano. É o tricolor, mas é das Laranjeiras. É o atual campeão da Libertadores. Fica falando pra caramba já disso aí. Mundial tem história. Calma. Assim, William, eu acho que primeiro o Fluminense tem que pensar nele. Os adversários, eles vão ser complicados, cada um do seu jeito. O Al Ittihad como individual, o Al Ahly, né? Al Ahly com o coletivo, com torcida. Cada um tem a sua o jogo mais perigoso, evidentemente, o adversário mais difícil, então é o City, ok. Mas é o jogo porque, assim, o foco está no... É onde você olha e fala, pô, aqui é possível. Sim. O Manchester City, a gente não tem muita expectativa. O Fluminense pode aprontar, sem dúvida. Mas aqui o favoritismo tende a ser do brasileiro. Mas é o mais complicado que eu falo nesse sentido, porque você... Uma coisa é você olhar, como o Fernando falou ali, né? Como o Diniz falou, não, nós mapeamos já o time. É totalmente diferente quando você entra em campo e joga. Eu vou contar uma situação que eu vivenciei na época do Olympiacos. Nós jogamos contra o Maccabi Haifa na Champions League. Maccabi Haifa, assistimos o videotape, vimos. Na Grécia, é isso? Mas era para jogar em Israel. Não podia. Aí não podia, nós jogamos em Chipre. Sim. Né? Tranquilo, Olympiacos, tradição, time bom, caramba, tomamos de 3 e não vimos a cor da bola. Não vimos a cor da bola.
E o Maccabi não tinha Benzema, Fabinho, Kanté, Romarinho. Não estou dizendo que isso... Né? Mas eu tô dizendo, você pensa uma coisa, você imagina, a velocidade de jogo, como é que os caras são. Você precisa de um certo tempo para se adaptar a isso. Né? O Fluminense tem um sistema de jogo, ele é diferenciado de todos os outros que nós temos aqui. É uma forma de jogar muito particular do Diniz. E acho que esse é um dos grandes sucessos que o Fluminense tem. Como ele vai se adaptar à velocidade do time adversário, a expectativa, né, o nervosismo. Porque por mais que você fale, por exemplo, quantos jogadores disputaram o Mundial ali? Talvez o Felipe Melo.